Mas, infelizmente, né, gente, a gente sabe que muitos funcionários acabam aceitando, tem medo também de denunciar esse assédio, justamente por receio de perder o emprego, né? Que, afinal de contas, acabamos de ver, né, tá muito, muito difícil, não dá para abrir mão dele. E, olha, vamos falar sobre isso exatamente agora, porque o IBGE divulgou, agora há pouco, os dados sobre o desemprego no país. A taxa recuou para 8,7% no trimestre encerrado em setembro. Foi o menor patamar desde julho de 2015. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Léo Ramaiak. Léo, antes de mais nada, muito bom dia, super bem-vindo. A gente vê que essa taxa está recuando, mas ainda assim, né, Léo, são 9,5 milhões de brasileiros que continuam desempregados. Oi, Beth, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, por mais que essa taxa de desemprego vem recuando desde o trimestre que a gente encerrou em fevereiro deste ano, então desde fevereiro ela vem caindo aos poucos, a gente ainda tem muita gente desempregada, muita gente passando necessidade, mas temos que comemorar essa boa notícia, já que o desemprego ele está caindo. 8,7% nesse trimestre encerrado em setembro. Essa taxa estava em 8,9% no trimestre encerrado no mês passado. Essa taxa de desemprego vem caindo desde fevereiro. Como você já adiantou, é a menor taxa desde o trimestre fechado em junho de 2015. Na época, em 2015, essa taxa estava em 8,4%. No mesmo período do ano passado, ou seja, setembro de 2021, o desemprego estava em 12,6%. A gente mostra na tela para vocês os números expressivos divulgados pelo IBGE hoje. Nós temos ainda 9,5 milhões de brasileiros desempregados. Mesmo assim, mesmo com esse número alto, é o menor nível desde o trimestre que terminou em dezembro de 2015. Empregados e uma queda de 29,7% no ano, ou seja, menos 4 milhões de desempregados aqui no país. Outros números divulgados pelo IBGE de pessoas ocupadas, nós temos 99,3 milhões de pessoas trabalhando, esse número cresceu 1% no trimestre, ou seja, mais 1 milhão de trabalhadores ali aqui no mercado de trabalho, e esse número cresceu 6,8% no ano, ou seja, mais 6 milhões e 300 mil brasileiros que conseguiram trabalho neste período. É um recorde da série histórica que começou em 2012. A gente teve também um crescimento de 1,3% no número de empregados com carteira assinada, comparado com o trimestre anterior, fechado no mês de agosto, e um crescimento de 8,2% no ano. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado, ele foi o maior da série histórica, o IBGE destacou também esse número, são 13 milhões e 200 mil brasileiros nessa situação, que é claro um pouco complicada, a gente tem que ter a nossa carteira assinada para ter todos os benefícios, todos os nossos direitos, e a taxa de informalidade ela segue alta, ela está em 39,4%, ela estava 40% no trimestre fechado no mês anterior, então ela teve uma queda ali de 0,6%, mas ainda é bastante alta, é um reflexo desse desemprego alto que a gente viveu, principalmente durante todo esse ano. E mais cedo a gente conversou com o Gilberto Braga, ele é economista, e ele falou sobre o futuro, o que esperar dessa taxa de desemprego, se ela realmente vai continuar caindo ou se ela vai estagnar. Vamos ouvir. Na verdade, nós tivemos uma queda no desemprego por conta de uma ocupação que se deu da mão de obra pela retomada das atividades sociais e econômicas que tinham sido prejudicadas pela Covid. Então, a gente pode dizer que o mercado de trabalho está chegando no seu momento de ápice de expansão. Daqui para frente, nós estamos muito próximos da nossa mínima histórica de desemprego no país. Então, é necessário medidas de desempenho econômico, ou seja, que a economia volte a crescer com mais vigor para que se continue com esses resultados positivos. Em outras palavras, nós estamos chegando muito próximo do nosso limite de queda da taxa de desemprego com o cenário econômico atual. Daqui para frente, é preciso que a economia se expanda para que essa taxa continue caindo ou deveremos estacionar esses indicadores mais ou menos nos patamares atuais.